Eu trouxe para o sermão do culto de hoje joio e trigo, a vida na realidade planetária. Mateus capítulo 13, versos 24 ao 30, 36 ao 43. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma pessoa que semeou sementes boas nas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí as empregadas da dona das terras chegaram e disse: patroa, a senhora semeou sementes boas nas terras. De onde será que veio este joio? Foi o inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: a senhora quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ela, porque quando forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi às trabalhadoras que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Agora Mateus capítulo 13, versos 36 ao 43. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. As pessoas, seus discípulos, chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. As pessoas, suas discípulas, chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino de Deus, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e o que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todas as pessoas que fazem com que as outras pequem e todas as que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o povo de Deus brilhará como o sol do reino. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Lolium temuletum é uma espécie de planta com flor conhecida pelo nome comum de joio. Morfologicamente, é muito parecida com o trigo, considerada uma erva daninha desse cultivo. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande que em algumas regiões costuma-se denominar o joio como falso trigo. Contudo, na fase de produção dos grãos, o joio é facilmente diferenciado do trigo, arrancado e lançado fora. Nesta parábola, Jesus conta a história de uma pessoa que semeou boas sementes de trigo em seu campo durante o dia. Porém, à noite, um inimigo semeou no mesmo campo sementes ruins de joio. As pessoas empregadas daquela fazenda se surpreenderam ao perceber, quando saíram os cachos, o instinto natural das empregadas
era o de arrancar o joio para que os cachos do trigo crescessem melhor, arejasse. Porém, a patroa, dona da plantação, as proibiu de fazer isso, explicando que, sendo o joio muito parecido com o trigo, certamente, por engano, as empregadas arrancariam boas plantas junto com as ruins. A orientação da dona da plantação era para que deixassem crescer os dois até a hora da colheita, momento que seria possível identificá-los plenamente e assim arrancá-los com segurança. 2 assuntos principais são tratados por Jesus nessa parábola, que são juízo e condenação. É natural das pessoas observarem, verem, ouvirem, experimentarem, compararem, pensarem e deliberarem, decidirem. O problema é quando isso se torna julgamentos que emitem ou fazem sobre as demais pessoas, as diferenciando entre pessoas boas e pessoas más. A parábola mostra que não é correto alguém se julgar trigo, achar-se competente a ponto de trazer juízo sobre a outra pessoa por tê-la como joio. Assim que ficaram a sós com Jesus, quem sabe, imaginaram os discípulos: agora é a hora. Saberemos quem das pessoas que nos perseguem serão lançadas vivas, queimarão para sempre no fogo do inferno. E parecem querer que Jesus os digam quem é o joio e o trigo. E se o joio deveria ser arrancado, ter a sua vida interrompida, já que era pessoa má. Jesus explica que o trigo são as pessoas filhas do reino, cujas vidas estão lastreadas no amor, na verdade, na justiça e na bondade, em todo tempo e lugar. Quanto ao joio, diz, foi um inimigo que fez isso. Trata-se da ação do opositor do amor, da verdade, da justiça e da bondade. Enquanto a verdade é a essência do trigo, o trigo ama, gosta da verdade, a hipocrisia é a essência do joio. É o parecer, mas não ser. Tem cara de trigo, é igualzinho, parece. Olha, gente, mas é tudo igual. Mas não é. A pessoa parece ter boas qualidades, mas, em vez de produzir o fruto do Espírito, produz a palha da intolerância, do extremismo e do ódio. O ambiente dessa lavoura não é a igreja, é o mundo, a sociedade, a realidade planetária, o mundo como o mundo é e onde vivemos. E nessa grande realidade planetária, a pessoa boa, que é de Cristo, vive o Evangelho e não julga, não condena, não perde tempo arbitrando o juízo de Deus sobre a vida das demais pessoas, pois é ciente que não tem como separar o joio do trigo. A diferença nós veremos na época da colheita. Então, embora não sejam iguais, na prática, as pessoas filhas de Deus e as filhas do maligno são parecidas. O que é possível, como ocorreu com as agricultoras da parábola, é a atenção para saber que existe certa quantidade de joio crescendo junto com o trigo, que o crescimento do joio não está fora do controle da dona da plantação. Tudo é de Deus, tudo está nas mãos de Deus e no controle de Deus.
E é bom a gente saber que o joio e o trigo não ficarão para sempre juntos. Haverá um momento que terá a separação. A parábola que Jesus nos conta mostra que não é nossa a tarefa do julgamento e do juízo às pessoas. A parábola, nesse quesito, é um reforço do que já está claro no Evangelho, quando Jesus nos proíbe de qualquer julgamento em relação às demais pessoas. Não julgueis, para que não sejais julgadas, pois com o critério com que julgardes, sereis julgadas, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, e no Evangelho de Lucas capítulo 6, versos 37 e 38. Não podemos julgar, nem nos envolvermos no processo do julgamento. Jesus fará isso e o processo do julgamento se dará por ordem aos seus anjos. O trigo não precisa temer o joio e muito menos o juízo e a condenação, pois eu tenho Jesus Cristo na minha vida, o Jesus que perdoa e salva de todo o mal, inclusive do joio. Então eu preciso apenas ter fé, preciso acreditar, preciso crer no Evangelho. A pessoa que tem fé não julga, não condena, não será condenada, tendo em vista que pela graça ela é salva, passa da morte para a vida eterna com Deus.